Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. As multidões consideravam Jesus por um profeta, por tudo que ele representava, pelas suas palavras, pelas suas ações, pela maneira como ele se relacionava com as pessoas, sobretudo as pessoas mais necessitadas de uma libertação, de uma cura, de um perdão. E assim como Jesus fora um profeta para as multidões, muitos outros antes dele, inclusive registrados na Sagrada Escritura, no Primeiro Testamento, representam também esta mesma característica de Deus. E assim como Jesus, reconhecido profeta pela multidão, enfrenta resistência nas forças de poder, também os profetas do Primeiro Testamento, ao seu tempo, tiveram que debater, tiveram que lutar, tiveram que enfrentar resistência no poder estabelecido. E as palavras de Jesus, elas são certeiras para dizer: a pedra que os construtores rejeitaram torna-se a pedra angular. Ou seja, toda a história da salvação que mostra a rejeição a todos que vieram em nome de Deus buscar fazer prevalecer a sua bondade, a sua vontade sobre o mundo, são, de certa maneira, construções pelas quais Jesus Cristo, ao ser a pedra angular, ao ser o ponto alto, o ponto máximo da aproximação de Deus com seus filhos e filhas, de Deus com a nossa história através da encarnação de Jesus, torna-se a pedra angular. Jesus é a pedra de construção por excelência. E por ser rejeitado
exatamente pelo povo dito escolhido, dito eleito de Deus, como iniciadores do projeto de reino, os primeiros vinhateiros. Por esta rejeição, Jesus torna-se pedra angular de toda a humanidade. Nós somos os novos vinhateiros. Nós fazemos parte deste grupo que, depois da rejeição dos vinhateiros originários, do povo ao qual era direcionado este projeto inicial, porque é ali que Jesus nasce, é ali que Jesus se encarna, nasce e vem ao mundo. A partir da sua rejeição, todas as gerações e culturas tornam-se vinhateiros que herdam, que recebem esta responsabilidade e têm a missão de devolver os frutos no tempo certo e sob medida. Os frutos que Deus espera de nós estão dados pela nossa própria fé, pela nossa consciência de cristãos, por tudo aquilo que nós professamos, por tudo aquilo que os próprios evangelhos nos mostram, aquilo que as cartas, os Atos dos Apóstolos nos mostram que seria direcionamento da vontade de Deus operada na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, justificar esta nobre missão que recebemos, de sermos no mundo, sermos para o mundo esta voz, esta presença de Deus. Estes responsáveis pelo cultivo da sua vinha. E tudo que nos toca, tudo que nos corresponde, tudo que diz respeito à nossa existência, é uma pequena parcela desta vinha que o Senhor nos entrega, nos confia, nos prepara e espera de nós os frutos, espera de nós o resultado. Toda a nossa vida ela deve ser marcada por esta consciência, porque é isto que vai definir a nossa legitimidade como vinhateiros responsáveis e responsabilizados pelas próprias palavras de Cristo, pelas próprias palavras do Evangelho, como direcionados, a receber esta missão. Jesus Cristo, ao falar do Evangelho, falar de rejeição, ele fala de si mesmo. Ele fala de como tem sido a receptividade da sua palavra e da sua presença, sobretudo pelas forças de poder do seu tempo. Em contrapartida, a multidão já o reconhecia e já o legitimava como profeta, como filho de Deus, como responsável pela libertação e salvação de todo o povo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.